Então, eu gostaria de contar uma experiência minha mais profunda, que foi assim. Eu já não estava mais nessa cidade, Deus me levou para outra cidade, uma cidade chamada Timbó, no Santa Catarina. E eu estava orando pela manhã um dia, e eu disse para Deus: Deus, eu gostaria que o Senhor abrisse os meus ouvidos espirituais para que eu pudesse ouvir o mundo espiritual. E isso foi dias orando desse jeito. E uma manhã levantei, então, sentei na minha mesa do café e ouvi uma conversa, como se fosse uma mesa redonda. E eu vi alguém falando assim: e o Marcos? Como é que nós podemos pegar Marcos? E aí eu vi uma outra voz dizendo assim: olha, nós já tentamos com dinheiro e ele não reagiu na questão financeira. Dinheiro não perturba ele. Aí o outro falou assim: na área sexual também não. Então eu dei risada e minha esposa falou: o que foi que você tá rindo? Eu disse: você não sabe o que eu tô ouvindo aqui. Eu tô ouvindo uma reunião em uma mesa, tipo uma mesa redonda, aonde os demônios, eu sei que é Satanás, está conversando com eles a respeito, ao meu respeito. Então o mundo espiritual é muito mais verdadeiro do que você possa imaginar. Vamos tentar mostrar para você aquilo que eu disse no início lá a respeito de um governo. Quando o governo é corrupto, a tendência de todos os outros ministérios se tornarem corruptos, as empresas se tornarem corruptas, né? Sonegadoras de impostos, e aí você vê as outras coisas. Na área sexual, se o presidente da república não é um cara, porque ele é executivo, né? Existem os outros ministérios, né? Mas existe o Senado, existe também ali a Câmara dos Deputados, e também do Judiciário. Se as pessoas que estão debaixo de autoridade para fazer leis, para executar leis, eles estão debaixo da influência das trevas, ou até mesmo fazem parte das trevas, com as trevas, para poder manter o poder, provavelmente as leis e as coisas que serão influenciadas de um país para as cidades, para os estados e para o país vai partir dali. Por exemplo, vamos dizer assim, se uma pessoa, uma mulher, vamos dizer uma mulher, ela está sob a influência de um espírito maligno, que no passado ela teve um filho, e esse filho veio de uma relação sexual que não era o casamento, e de repente ela pegou e errou numa situação lá, talvez numa festa, ela ficou grávida de um rapaz que ela não sabia nem que era o pai, ou um namorado que aconteceu, e ela vai fazer um aborto. Ela é jovem, adolescente, depois vai para uma faculdade, estuda e vai em frente, faz uma carreira, e alguém elege ela como uma senadora ou uma deputada que pode fazer uma lei lá. Provavelmente essa influência ainda está sobre ela, vai fazer uma lei que favorece o aborto. Vocês estão me entendendo as consequências da influência maligna das trevas na vida das pessoas? Se ela tem problemas na área de homossexualismo, lesbianismo, se foi abusada por um pai, por um tio, por um amigo, por um primo, por um irmão, ela vai ter uma influência das trevas ali sobre a vida dele ou dela. E provavelmente o diabo vai usar dessa artimanha, porque ela não conseguiu libertação, para fazer uma lei. E assim funciona em todas as áreas que a gente hoje tem observado. Então eu quero dizer para você que as coisas são muito mais sérias do que se pode se imaginar. Se a pessoa tem uma brecha, por exemplo, o pastor, ele vem do mundo de pecado, mas ele não se arrependeu por coisas que ele fez no passado, achando que passou uma borracha no seu passado e não tem um arrependimento profundo. Provavelmente essas coisas vão vir no futuro. As consequências serão cobradas, porque Satanás não esquece. Ainda mais quando a gente se torna inimigo dele, pessoal. Então é importante que as pessoas tenham arrependimento e tomem uma nova vida, porque Deus ele não lança no nosso rosto os nossos pecados quando nós pedimos perdão e se arrependemos. Mas se a gente não toma uma posição de
largar este pecado, ou que joga ele por baixo do tapete de um passado, o diabo não esquece. Eu lembro um irmão que vivia tendo um sentimento por pessoas, e eu disse para ele: olha, cara, o diabo vai te pegar. E pegou ele mesmo, porque ele não deu ouvido, pegou, caiu em pecado, e as consequências foram graves para a vida dele também. Então, é bom, importante a gente saber que às vezes as pessoas são muito duras com a gente naquilo que elas falam, na questão da palavra de Deus. Às vezes a gente rejeita quando alguém chega para nós e fala assim: você está errado, cara, toma uma posição certa. Mas se está de acordo com a palavra de Deus, siga, obedeça, porque isso é uma vitória para a sua vida. A gente vê a história de Jó, quando Satanás chegou, e a Bíblia diz ali que ele andou sobre a terra, ele estava andando na terra, e Deus perguntou: viste, Satanás, o meu servo Ló, né, meu servo Jó? E aí Satanás disse: ah, sim, eu vi. E ele andava pela terra toda. A Bíblia é bem clara que ele andava circulando a terra e procurando as coisas. E ele sabia da vida de Jó. Não sabia que ele era rico, sabia que ele era rico, tinha filhos, um homem próspero, bem-sucedido. E ele jogou isso na cara de Deus. Mas é interessante que o texto diz que havia uma muralha. Ele não podia estar lá tentando pegar Jó, porque Jó era um homem íntegro, um homem sério, um homem que se afastava do mal e um homem justo. Eu vejo às vezes tem religiões, por exemplo, o judaísmo,